Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, que o Senhor seja louvado. Muito bom a gente estar na casa junto com a família de Deus, reunido na presença dEle. E é bom a gente cantar com o coração junto, né? Muito bom a gente ter a nossa vida com Deus sozinho em casa, mas é bom sair e ver que Deus se revela na congregação. E a gente está aqui reunido como povo de Deus, como família de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. São 3 palavras para definir o que é a igreja. Templo do Espírito, família de Deus e corpo de Cristo. Não é bonito isso? As 3 coisas nos definem, essas 3 coisas dizem respeito a você e a mim. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos fazer a leitura um pouquinho extensa, mas sempre necessária. Daniel 3, do 1 até o 18. Todos encontraram? Então acompanhe na sua Bíblia a leitura. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficara em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados numa fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto
pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Não sei quantos de nós já paramos para pensar que o orgulho, a gente tem a referência de que o orgulho é sempre uma coisa do nosso coração, que começou lá em Gênesis, que a gente vê a descrição disso em Gênesis, no relato da criação e da queda especificamente, e a gente sempre pensa no orgulho como uma questão do coração e rebeldia contra Deus e o gosto pela autoexibição, e é verdade. Mas a gente às vezes se esquece que o orgulho também pode se manifestar como falta de confiança em Deus. Em alguma coisa a gente confia. A questão é saber em que ou quem. Se não é em Deus, é em outro alguém. Ou é em alguma outra coisa. Mas sem confiança a gente não fica. Nosso coração não é tão neutro assim. Ele está apegado a alguma coisa. E todas as vezes que ele não está apegado a Deus e a sua palavra, ele está apegado a alguma outra coisa ou a alguma outra pessoa. E isso é perigoso para nós. A Bíblia diz isso. Queria mostrar o perigo do orgulho que a gente vê, por exemplo, em Nabucodonosor. Lá no capítulo 2, a gente viu nas últimas semanas, que ele até, quando Daniel interpretou o sonho dele, ele até fez uma confissão, o seu Deus é poderoso, mas essa confissão foi da boca para fora, não algo que de fato brotasse das entranhas, porque assim, a partir do momento que a gente saiu do capítulo 2 para o capítulo 3, a gente viu que Nabucodonosor fez o contrário à visão que ele tinha recebido. Aliás, ele fez aquilo que a visão dele, do sonho que ele tinha recebido, mandou construir uma estátua de ouro em homenagem a ele mesmo. Isso é expressão de um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso, como o texto mostra no livro de Daniel, que era o de Nabucodonosor, é sempre um coração que tem rebeldia contra o que Deus diz. E rebeldia, às vezes, se manifesta como falta de confiança. A gente sempre, já disse isso para você, a gente sempre tem um eu acho ou alguma coisa que é melhor do que aquilo que Deus diz. Todas as vezes que a gente tiver uma outra opinião ou um eu acho que é melhor do que aquilo que Deus diz, que tem nada a ver, que não brota da palavra de Deus, o nome disso é orgulho, isso é rebelião contra Deus e a sua vontade revelada. A gente sempre, no caso de Nabucodonosor, e se nós seguirmos isso, a gente pode seguir as nossas opiniões em detrimento da palavra de Deus. E isso todas as vezes, pare e pense aí, que a gente segue as nossas opiniões e deixa de lado a palavra de Deus, a gente faz escolhas insanas e egoístas. Triste quem convive com a gente, que colhe o fruto disso. Nabucodonosor acabou de fazer uma escolha insana e egoísta, porque ousou, de novo, não confiar em Deus. Deus já tinha se revelado. Daniel foi um dedo apontando para Deus, dizendo, tem um Deus lá nos céus, que revela mistérios. E Ele vai fazer. Ele conhece todas as coisas. Nenhum astrólogo e sábio do teu reino vai fazer isso. Mas Ele está acima de tudo e todos. Ele viu isso claramente. Mas ainda assim, preferiu se rebelar contra Deus e sua palavra. Que coisa lamentável. Essa reação insana e egoísta do orgulho, ela nos leva, irmãos, às vezes a gente até tem uma confissão de Deus, a gente até pode ter uma confissão, não, Deus é Deus, tralalá, mas ela é superficial. Ele tinha confessado que Deus era Deus, mas essa confissão não brotou das suas entranhas. Agora, os amigos de Daniel não, diferentemente de seguir o caminho da não confiança em Deus e do orgulho, eles preferiram confiar no Senhor. A postura deles foi bem diferente do orgulho de Nabucodonosor. A postura deles foi uma postura de confiança. Deus é Deus, Ele falou, e eu não vou desassociar a grandeza desse Deus daquilo que Ele disse. Deus e sua palavra não se separam. Se eu gosto da palavra, eu tenho que gostar do Deus da palavra. Se eu gosto de Deus, a melhor maneira de eu me relacionar com Ele é ouvindo e obedecendo a sua palavra. A palavra é o caminho
para a gente chegar ao conhecimento de Deus. A palavra que Ele nos deixou é o único caminho que nós temos, ela aponta para Cristo. É o caminho que nós temos para chegar e acessar esse Deus revelado para cada um de nós. A pergunta para mim e para você, eu queria que você prestasse atenção aqui, é: orgulho ou confiança em Deus? Orgulho foi a postura do Nabucodonosor, confiança foi a postura dos amigos de Daniel. E a sua, e eu, e nós. Daniel e seus amigos, eles confiaram em Deus e ouviram a sua palavra. E você, e nós, Batista Fonte Sicar. A nossa vida é uma vida de confiança em Deus e depósito de confiança na sua palavra? Ou é uma vida de um orgulho disfarçado de santidade, dizendo: olha, eu sei que Deus existe, mas eu sempre eu sigo as minhas opiniões. Onde está seu coração? Onde está o meu coração? Queria que você atentasse na postura dos amigos de Daniel, que esse texto mostra para mim e para você, e nós tivéssemos a coragem de deixar que a palavra de Deus mostre onde está o seu coração, onde está o meu coração. E se eu e você, nós somos homens e mulheres que confiamos ou não em Deus e sua palavra. Esse texto tem algumas lições para mim e para você, e eu queria que você guardasse cada uma delas. Até desafio a você, se você quiser anotar essas questões para você meditar durante a semana, para a gente poder ruminar bem a palavra de Deus. E mais, não queria que esse texto fosse aquele texto que você lembrasse, dizendo: ai meu Deus, aquele texto que o pastor leu, que o cara fala da cítara, da harpa, do saltério, e dos prefeitos, e dos sátrapas, e por que esse narrador não falou só uma vez, e toda vez, 2 versículos abaixo, lá vai ele dizer: já sei, a cítara, a harpa, e nanana, estavam lá, o prefeito, os sátrapas, não sei quem, e não sei quem mais. Mais do que saber que esse texto repete, a gente vai pensar: por que ele repete tanto? Esse texto está perguntando para mim e para você se nós confiamos em Deus ou se a gente segue as nossas próprias opiniões. Quem é que confia em Deus, à luz desse texto? Em primeiro lugar, os amigos de Daniel e todo homem que confia em Deus é aquele que reconhece que a adoração verdadeira, a adoração bíblica, a adoração, aquela de João 4, em espírito e em verdade, ela envolve uma submissão da nossa mente à vontade de Deus revelada na palavra. Vou falar a mesma coisa de outro jeito. Um verdadeiro adorador, como foram os Daniel e seus amigos, especificamente nesse texto, de olhar aquela estátua e dizer: não vou adorá-la. Por que é que eles disseram: eu não vou adorar? E chegaram diante do rei e disseram: nós não vamos adorar essa estátua. Ainda que tenha uma sentença de morte. Morte na fornalha. Nós não vamos adorar. Não é que nós não vamos adorar nada e nem ninguém. Nós não vamos adorar essa estátua porque nós adoramos a este Deus. Para dizer que não vai adorar a estátua e vai adorar o Deus verdadeiro, nós precisamos, para fazer essa adoração bíblica que Deus aceita em espírito e em verdade, à luz do Novo Testamento, a gente precisa ter uma mente submissa à verdade revelada. E aí a palavra de Deus vem com carinho, puxando a minha orelha e a tua orelha, porque aí a gente faz sentido esse sábio, inspirado narrador desse texto repetir todas as vezes que estavam lá todos os sátrapas, prefeitos, os poderosos. Eles estavam vendo, uau, as autoridades estão prestando culto para essa estátua. E não só o que nós estamos vendo, os poderosos, mas aí ele diz: também estamos ouvindo. Sei lá, acho que tem toda a tecnologia de o que é de som melhor ali, que não diz respeito só ao Oriente, porque é interessante que esses instrumentos todos que eles estavam vendo e ouvindo lá, entoando, sendo usados para a adoração daquela estátua, eram coisas de primeira, eram coisas do nascente mundo grego. E sendo usados na Babilônia, eles estavam vendo e eles estavam ouvindo. Agora faz sentido o narrador repetir tantas vezes. Gente, não era uma coisinha, não. O mundo, as autoridades, os poderosos da terra estavam reconhecendo aquela estátua como algo divino.
Os artistas da época estavam ali usando sua arte para tributar louvor àquela estátua. E aí tem 3 camaradas que vão dizer não. Era uma visão, olha a estética que eles tinham diante deles. Com aquela visão sociopolítica e com toda aquela arte. E eles dizem assim, ok, mas nós não vamos adorar. Por que a gente faz isso? Diante de uma beleza estética, e não é errado, não tem problema nenhum naqueles instrumentos e nem na posição de poder daqueles homens. Mas uma mente renovada pelo Evangelho sabe olhar os prefeitos, os sátrapas e 3 pontinhos e olhar todos aqueles instrumentos e dizer, e servindo aquela estátua e dizer, eu não vou me juntar. Por que é que eles fizeram isso? Quem confia em Deus, irmãos? Em primeiro lugar, ter uma mente que está rendida à verdade da palavra, não é só uma questão de pensamento. Se nesse momento da pregação agora, eu e você, nós estamos aqui com só o exercício do intelecto, nós estamos enganados. Nós temos que estar aqui diante de Deus em adoração, usando os cânticos, usando a oração e a meditação da palavra com uma disposição interior. Ter uma mente submissa à verdade do Evangelho, à verdade revelada, à verdade da palavra, à palavra de Deus, significa dizer, Deus, eu quero ter um interior, meu coração, minhas entranhas, a sede do meu ser, minhas estruturas rendidas. Eu estou disposto a entregar minha vida para aquilo que o Senhor disser. Se o Senhor mandar eu dar a face, eu vou dar. Se o Senhor mandar eu fazer a coisa mais bizarra, pois eu vou fazer, porque eu não separo o que o Senhor disse de quem o Senhor é. A confiança para eu ouvir a Bíblia e dizer, eu vou aplicar a minha vida para isso, é quem disse. E ele pode dizer o que ele quiser. Meu interior está disposto a ouvir e obedecer. Ter uma mente renovada pelo Evangelho, irmãos, que vai fazer com que a gente olhe todos os poderes e toda a arte, tributando louvor àquilo que não é Deus, o Deus Criador soberano que a gente cantou no louvor hoje, vai fazer com que a gente experimente a vontade dele e não prove as coisas que o mundo nos oferece. Experimentar, comprovar a vontade de Deus significa dizer que nós conhecemos a vontade de Deus, significa olhar o mundo com todos os prefeitos e os poderosos e toda a arte e dizer, meu Deus, eu estou discernindo a beleza de toda essa estrutura, mas eu estou vendo o quão falível é o destino disso. A razão de ser disso tudo é para adorar uma estátua, que não tem poder nenhum, que não é o Deus Criador dos céus e da terra, não é o Criador da minha vida. Dá para discernir, analisar e ouvir a voz de Deus verdadeira e dizer, eu quero obedecer o que Ele diz, e não isso daqui. Como é que essa postura de um adorador verdadeiro, que olha os convites do mundo, é formada? Pelo Espírito e pela palavra. Quem tem essa mente renovada de um adorador verdadeiro? Quem tem o Espírito de Deus e a palavra de Deus. A gente incorreu num risco da segunda metade do século XX para cá, de separar espírito da palavra. Infelizmente, a igreja, aqui especificamente na nossa realidade brasileira, separou. Quem é do espírito é do místico. Quem é da palavra é racional. Parece que são duas coisas que não caminham juntas. Parece que são duas coisas, eu sou mais do espírito, você é mais da palavra. Não. A Bíblia toda nos mostra que espírito e palavra não caminham juntos. Não tem como separar o espírito da palavra. Se hoje nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, isso vai nos trazer enchimento do Espírito. E ser cheio do Espírito de Deus significa conhecer a palavra de Deus e dizer, Ele é poderoso, eu sou fraco e torto para fazer tudo que a palavra, contrário do que a palavra diz, mas o Espírito de Deus é tão poderoso que opera na minha fraqueza e me converte para que eu siga aquilo que Deus está mandando, revelado nas Escrituras.
O cheio da palavra é cheio do Espírito. O cheio do Espírito é cheio do Evangelho de Cristo Jesus. E o estar cheio do Espírito significa que a gente vai expressar o estar cheio do Espírito como? Em várias coisas. Se a gente for para a Bíblia, lá no Novo Testamento, ele vai dizer, olha, a gente vai ficar junto em comunhão, salmodiando, cantando, discernindo o tempo, usando as oportunidades para saber a vontade de Deus. Quem é cheio do Espírito quer saber a vontade de Deus para a sua vida e dizer, Deus, eu quero cumprir aquilo que está na tua palavra para a minha vida. Essa é a ocupação do meu coração. Não quero errar, não. Eu não quero me entreter com o que os meus olhos estão vendo e os meus ouvidos estão ouvindo em adoração a uma estátua. Eu quero olhar tudo isso, essa estética que está diante dos meus olhos e ter uma mente renovada, como Romanos 12 diz, e prestar um culto racional para Deus, para que eu prove a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, a gente precisa ter uma mente renovada pelo Evangelho. É só uma mente renovada pelo Evangelho que vai fazer com que eu e você, a gente olhe a estética do mundo, consiga discernir a beleza de toda essa estrutura, mas vê quão falível ela é, porque ela está servindo a uma estátua que não é o Deus Criador, o Deus da Bíblia. E escolher, dizer, eu não vou seguir isso. Eu vou seguir Cristo Jesus e o Evangelho dele. Essa é uma decisão de quem confia em Deus. A gente tem alguns perigos aí, ficar no meio do caminho. Aquele perigo de dizer assim, no mundo que a gente vive hoje, é o mundo politicamente, não posso falar, porque eu vou ser tido como intolerante, como fundamentalista. Não, senhor, o Evangelho, ele passa risco em algumas coisas e diz, meu amado, é até aqui. Daqui para frente isso aqui não tem nada a ver com Cristo. E a gente tem que ter coragem para dizer, estou fora. Não tem Cristo aí? Não é para a glória de Deus? Estou fora. Desculpa, não é para mim. Você vai ser lançado na fornalha. Ok. Estou com medo, não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas isso daqui, a minha mente está clara. O que é Cristo Jesus e o Evangelho. E o que não é Cristo Jesus e o Evangelho. Irmãos, o resultado da gente ter uma mente renovada, que faz com que a gente não adore a estátua, é que a gente é transformado. A gente é transformado e essa transformação ela é feita pelo Espírito de Deus que usa a palavra. Nessa noite nós estamos aqui para pensar se a gente quer de fato confiar em Deus ou a gente quer seguir as nossas próprias opiniões. E se nós queremos confiar em Deus, a gente precisa de uma mente renovada pelo Evangelho. E essa mente renovada pelo Evangelho é forjada em nós pelo Espírito Santo. E essa mente forjada pela palavra e o Espírito, essa conjugação vai transformar a nossa vida para que a gente obedeça. E a gente diga, eu não vou. É lindo, essa estética que está diante dos meus olhos é maravilhosa. Queria vê-la sendo usada para a glória de Deus. Infelizmente não está. E porque não está, eu não quero, não é para mim. Não é para mim, não é para minha casa, não é para meus filhos, não é para minha vida. Eu quero viver de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Ele é poder de Deus. Nós confiamos em Deus, se confiamos, temos condições de discernir. Isso é estátua e essa estética está a serviço dela. Não quero. Se você não consegue discernir a estética do mundo, que não é pecaminoso, não é pecado, mas está a serviço do pecado, se você não consegue discernir isso, é porque a gente está faltando palavra e espírito. E está faltando obediência e transformação. O Evangelho transforma a nossa vida. O Evangelho transforma a nossa vida. O Evangelho, ele nos dá condições da gente poder dizer, Deus, muito obrigado, porque eu estou vendo que isso aqui é uma estátua que não é para a tua glória. E isso aqui não vai roubar de mim a adoração que eu tenho que dar só para o Senhor. Convites não vão faltar, irmãos. Assédio. Por isso que o narrador colocou inúmeras vezes. Aqueles meninos estavam lá, meu Deus, estamos aqui entretidos com esse som, com essa estrutura, essas coisas lindas diante dos nossos olhos, mas nós sabemos que há um Deus nos céus, que revela mistérios, e ele não tem isso aqui não tem nada para adorá-lo, infelizmente. Onde você está? Onde eu estou. Tem que estar na Babilônia, mas discernindo as coisas.
Vamos pedir a Deus, Senhor, por favor, renova a minha mente no Evangelho. Senhor, renova a minha mente no Evangelho. Eu preciso ser transformado. Eu quero ser transformado. Estou dizendo isso não egoisticamente, egocentricamente, mas eu queria que esse eu fosse um eu plural. Todos nós aqui. Deus, por favor, transforma a minha vida. Eu tenho sido atraído pelas luzes desse mundo. E parece que o poder desse mundo vai prevalecer. O poder desse mundo vai me lançar as chamas e ela vai me queimar. Mas, irmãos, que nós tenhamos coragem de confiar no Evangelho de Jesus. Ele é o poder de Deus que salvou você, salvou a minha vida. Segunda lição daqueles amigos que confiavam em Deus e deixaram o orgulho com as suas próprias opiniões de lado. Isso aqui é muito simples, eu caminho para o final, eu queria que você guardasse isso. Quem confia em Deus vence as ameaças, mas com fé. Queria que você lesse comigo Hebreus 11, 34. Podemos ler do 32, 11, 32. Hebreus 11, 32. O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Que texto lindo. Da fraqueza tirar força. Pela fé. Vencer as ameaças com a fé. Vencer as ameaças com a fé é não se curvar. Ter a coragem de dizer, eu não vou me curvar diante dos homens. É ter a coragem de dizer, eu não quero ter postura que não seja de Cristo. Não quero vencer tomando emprestado a mesma postura daquele que não tem a fé em Cristo. Reagir com a fé, irmãos, reagir com a fé é a expressão de dizer, Deus, eu confio no Evangelho. Reagir com a fé é você ter a coragem de perdoar aquele que é orgulhoso. E que para ele você vai ser tido como tonto. Reagir com a fé é você não ceder à provocação, talvez, de outros que estão ali, Satanás usando a carnalidade de pessoas para incitar você à ira. Você dizer, não, eu vou reagir com brandura e mansidão, embora eu esteja irado. Mas eu não vou reagir com a ira. Reagir com a fé é você fazer com que os erros dos outros parem ali neles mesmos e você haja a partir de Cristo, dizendo assim, olha, eu estou fraco e inflamado, mas eu vou fazer prevalecer o Evangelho de Cristo Jesus e não vou me curvar diante do homem. Se curvar diante do homem, irmãos, não é tão pueril como a gente pensa, nossa, lá na minha empresa estão mandando eu fazer tal coisa, eu não vou. Não, às vezes se curvar diante do homem é no dia a dia, é no trânsito, quando um cara fala um palavrão para você e a vontade que dá é da gente reagir, às vezes chamar a pessoa para a briga e vem aqui que eu vou dar um safanão em você. Ele está errado, ele está errado. Se ele foi corrupto, ele foi corrupto. Mas como que eu vou reagir? Com a corrupção que ele deu para você ou para mim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não vou me curvar diante do teu pecado. Eu vou reagir com a santidade de Jesus. Sou fraco como você. No teu lugar, sem Cristo, faria a mesma coisa. Mas em Jesus eu tenho a liberdade de não me curvar diante do teu pecado. E fazer prevalecer a santidade de Cristo. Reagir com a fé, irmãos, é aquela coisa que a gente reage com a palavra, com as virtudes de Jesus, a gente não fica com culpa e com medo. E agora? Deus, eu fui humilde, se o Senhor não exaltar, se o Senhor não honrar o teu nome na minha vida, e eu ficar envergonhado aqui, o Senhor vai ver, eu não creio mais no Senhor, não. Isso não é reagir com a fé.
Reagir com a fé é você olhar a futilidade e inutilidade daquele Deus, deste mundo, expresso no pecado dos homens, e dizer: Deus, muito obrigado. Porque se não fosse Cristo, eu faria a mesma coisa. Mas hoje eu tenho a liberdade de confiar no Senhor. A gente precisa reagir com a fé às ameaças que a gente recebe. Você vai receber ameaças. Como Jesus foi para a cruz, ele foi debaixo de ameaça. E como ele reagiu? Com fé. Deus, essa é a tua vontade, Pai. Eu nasci para cumprir a tua vontade, de morrer pelos teus. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Para os seus acusadores, era o triunfo. Para o plano de Deus, era a derrota de Satanás. Irmãos, a gente precisa aprender a reagir com a fé, e não com a gente. Não com o que é inerente a você. Se as pessoas que convivem comigo, com você, elas já chegam com tato, porque elas sabem que a nossa caminhada é caracterizada pelo nosso jeito, alguma coisa está errada. Se a minha mulher, os meus filhos, os teus filhos, tua mulher, teu amigo, teu marido, seja quem for, eu vou falar uma coisa para você, mas não se ira. Se as pessoas que convivem com a gente estão esperando postura de pecado, porque essa tem sido a nossa história, é porque a gente não crê no Evangelho. É porque a gente está de mente e desassociou. Não, imagina, o Evangelho eu sei. Esse é um ponto que nós vamos pensar no final. Mas ele não gera vida mais em mim. O Evangelho não faz mais. Minha esposa que eu diga. Eu sou um cão lá dentro de casa. Eu sou um irado. Eu não reajo mais com a fé. Eu não tenho mais graça de Deus para me deixar de lado. E deixar-se de lado, irmãos, não é contar até 10. Tá bom. Deixar-se de lado é dizer: Deus, eu sou fraco, mas eu quero ser transformado. O Evangelho é o grande valor da minha vida. Eu tenho uma mente renovada no Evangelho. Agora muda aqui. Eu não me mudo. Eu não me transformo. Eu não tenho poder sobre mim. Eu sou fraco para isso. Mas há um poder do Espírito de Deus que mora em mim, que dá um jeito em mim mesmo. Eu confio no Senhor. O santo é um humilhado. O santo é aquele que chora as suas fraquezas diante de Deus e diz: Deus, eu não quero reagir se não for com a fé na palavra. Foi assim que eles reagiram àquela ameaça, irmãos. A coisa mais triste é que a igreja evangélica no Brasil tenha reagido com o pecado e não com a fé. Talvez o número de evangélicos cresça, a gente está inserido na mídia e num monte de coisa, mas no nosso dia a dia é um bando de gente que reage com o pecado, porque se curva diante do pecado dos homens. A gente não tem mais coragem de dizer não. A gente tem medo de dizer: eu acho que se eu fizer o que é o Evangelho está, o mundo está tão esperto, as coisas estão tão assim, não dá, hoje os tempos mudaram, que se eu fizer valer o Evangelho, eu vou ser passado para trás. Isso nos leva para a terceira e última postura daquele que confia em Deus, que não é orgulhoso, que segue suas próprias opiniões. É quem confia em Deus, irmãos, preste bastante atenção nisso, versículo 17 do texto que a gente leu, e o 18. Tem uma fé carregada de expectativa no caráter de Deus. E aí eu queria gastar uns minutinhos finais aqui para chamar a sua atenção. E eu vou ser bem objetivo no que eu quero dizer. Irmãos, às vezes, aqui na nossa realidade brasileira, que a gente é cercado em alguns segmentos do mundo evangélico pela teologia da prosperidade, a gente tem a tendência de zelar pela nossa confissão. Não, eu quero um evangelho puro, eu quero um evangelho verdadeiro, eu quero ser um crente ortodoxo, eu não quero oba-oba, eu não quero palhaçada com o evangelho em nome de Cristo, eu quero pensar bem a fé cristã. E isso, parabéns, palmas para nós. Mas às vezes é muito sutil quando a gente se esquece de que a gente tem a fé nos faz ter expectativa no caráter de Deus. Aqueles homens estavam ali dizendo assim: olha, nós sabemos que Deus é Deus, ponto, mente renovada. Agora, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E Ele tem poder para isso. Muitas vezes a gente não tem mais a coragem de dizer: se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. A gente acha que isso é facilitar o evangelho da prosperidade. E aí, como que isso se expressa na nossa vida devocional? A gente não ora mais pelas nossas necessidades. Vou orar por cura? Para quê? Deus não tem nada a ver com isso. Ele tem sim.
Se ele vai fazer ou não, a gente não sabe, mas ele tem poder para fazer isso. Mas eu estou passando um vale da sombra da morte. Não, eu vou na fonte Sicar, porque eu preciso pensar o evangelho relevante para a vida. E pensar o evangelho relevante para a vida é chegar aqui e dizer, Deus, estou com medo, estou desempregado, não sei como que eu vou viver amanhã. E vim chorar a minha necessidade diante do Senhor. Socorro, Jesus, preciso de um pai que cuide de mim. Se vai ter um milagre amanhã, eu não sei. O Senhor tem poder para fazer? Sim. Mas eu vim aqui orar. E eu tenho expectativa no Senhor. Se o Senhor não fizer, eu não vou ser um filhinho mimado. Porque eles disseram lá, Deus pode fazer. E se Ele quiser, Ele faz. E se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Mas eu tenho expectativa que Ele tem poder. Irmão, você confia no poder de Deus? Você crê que Ele tem poder? Parece que a gente se esqueceu. Porque falar do poder de Deus é falar de teologia da prosperidade. Não é. Não é. Nosso Deus é poderoso, imutável, é o mesmo Deus que criou os céus e a terra do nada, e os homens têm usurpado, manipulado, profanado o poder dele. Mas o poder dele é o mesmo. E ele nos leva a cair de joelhos diante de Deus e dizer, eu sou pobre e eu estou necessitado, e o Senhor é a minha riqueza, e eu vim chorar diante do Senhor as minhas dores e as minhas necessidades. Se o Senhor não atender nenhuma delas, eu ainda continuo crendo no Senhor, porque minha mente está renovada no Evangelho. Mas eu não quero deixar de orar. Eu não quero deixar de dizer, eu não quero deixar de chorar os meus medos, eu não quero deixar de dizer para o Senhor como eu queria que o Senhor operasse aqui. Como eu queria que o Senhor respondesse a minha oração. Mas se o Senhor não fizer, eu entendo que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Irmãos, eu queria que a gente pensasse nesse ponto, porque esse ponto é para nós, desculpa os visitantes, mas é fonte Sicar. É para nós. E se é para você também, deixa Deus pastorear você. Mas a gente se esqueceu que Deus tem poder. Dizer que o nosso Deus tem poder não é banalizar o Evangelho. Dizer que o nosso Deus tem poder é nos levar a praticar a palavra de Deus numa vida de oração. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor manifeste o seu poder aqui. E me faça entender a tua vontade. Pois eu tenho que lidar com a enfermidade, pois eu quero lidar, sabendo a tua vontade. Pois é para o Senhor quer agir soberanamente na minha vida, pois eu não quero ficar, às vezes, irmãos, quando a gente não tem uma fé carregada de expectativa no caráter imutável de Deus, a gente leva a vida sem orar, porque não quer ouvir. Tem medo de Deus dizer para a gente, não vou fazer, não vou abrir a porta, não vou curar, vai ter que aprender a lidar. Mas um servo verdadeiro diz, Deus, eu quero a tua vontade, seja ela o que for. Se eu tiver que ir para a fornalha, eu vou. Chorando, com medo, não sei se eu empurrado, mas eu vou. Porque eu amo o teu evangelho. Irmãos, eu queria que a gente hoje pensasse nisso. Será que a minha fé tem expectativa? Será que nós estamos aqui reformando a nossa confissão, esquecendo do fervor no coração que nos leva a orar por coisas mínimas da vida? Não é porque os homens estão banalizando o evangelho e vendendo o evangelho, prometendo mundos e fundos que Deus não prometeu na palavra, que a palavra de Deus não tenha promessas para mim e para você. E se nós não confiamos no Senhor para chorar as nossas necessidades diante dEle, a gente não está ouvindo a voz dEle. Portanto, hoje, eu tenho certeza que enquanto nós estivermos nesse mundo, muitas urgências existirão nas nossas vidas. Eu tenho várias e você também as tem. Muitas delas, o Senhor permite para transformar a nossa vida. E em muitas outras, Ele quer manifestar alguma outra coisa do seu caráter. E nós precisamos orar, Deus, eu quero ter uma fé carregada de expectativa no Senhor. Essa fé carregada de expectativa, irmãos, faz a gente olhar a fornalha, o decreto do rei e dizer, Deus, obrigado. Obrigado, porque hoje, depois de tanto tempo, não foi o primeiro perrengue que eles passaram, não. E também não foi o último. Mas naquele momento eles estavam com vigor para dizer, eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Se Ele permitir que eu vá, eu vou. E se Ele quiser me livrar, Ele me livrará. Mas eu continuo confiando no Senhor, Ele tem poder. Você confia no poder de Deus? Será que eu confio no poder de Deus?
Confiar no poder de Deus não é ter presunção. Esse é um ponto que a gente vê na teologia da prosperidade que cerca a nossa vida hoje. Não, porque eu sou o santo do mundo, Deus tem a obrigação de fazer o que eu quiser, porque a minha fé é poderosa. Nós não temos fé poderosa, poderoso é o Senhor. Eu não tenho uma fé cheia de presunção, não. Eu tenho uma fé humilde, para declarar que há um Deus nos céus, que é todo poderoso. É esse Deus que eu sirvo. E Ele é poderoso para honrar o nome dEle na minha vida, ainda que eu vá para a fornalha. Mas a minha fé está cheia de expectativa no poder dEle. Isso traz vigor para a sua vida. Isso traz avivamento no nosso coração. Isso traz renovação da nossa vida com o Evangelho. Isso faz a gente sair do comodismo e dizer, Deus, obrigado pela alegria de ter fé em Jesus Cristo. Eu queria fazer 2 perguntas para a gente orar. Que áreas da nossa vida estão rendidas ao nosso orgulho, que a gente diz, eu estou seguindo as minhas opiniões. E a gente não confia mais em Deus e no Evangelho. E aí, será que a nossa fé é só para assegurar a nossa confissão? Eu estou num lugar que eu quero que pregue o Evangelho, porque eu estou cansado de palhaçada? Ou será que a gente consegue canalizar toda essa lógica da palavra para gerar expectativa no nosso coração, no caráter imutável de um Deus? Eles disseram, se formos atirados na fornalha em chamas, olha a expectativa, o Deus que prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Se hoje eu não posso olhar para os perigos da minha vida e dizer, olha, Ele pode me livrar. O Deus que eu presto culto, o Evangelho que eu sigo, Ele pode me livrar das tuas mãos. Ele tem poder. E eu estou cheio de expectativa nisso. Mas, se Ele não me livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eu vou continuar com expectativa no poder dele, ainda que ele não faça nada. Mas a expectativa no caráter de Deus está viva dentro do meu coração, mesmo que ele não faça nada. Esse é um ponto que Deus vem nos bater com amor. Confiar no poder de Deus. Orar pensando no poder que Ele tem. Deus, Jesus, o Evangelho, nós não viemos aqui para ouvir uma reflexão só, não. Nós viemos aqui para ouvir a palavra de um Deus que é todo poderoso. E nos faz orar para Ele, pedindo que Ele manifeste o poder dEle na nossa vida. Você tem coragem disso? Eles tiveram. Eram homens como eu e você. Deus não perdeu o poder dEle, irmãos. Infelizmente, a igreja, para a gente orar, às vezes a gente tem expectativa de que homens têm poder. Não, mas vamos lá, porque tem um cara que tem um dom. Poderoso é o Senhor. Ele tem poder. Ah, não vou na fonte, não. Lá não tem gente com dom, então Deus não vai fazer nada. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Vamos ter expectativas num Deus que tem poder. Queria que a gente deixasse o fardo de carregar as lutas sozinhos, irmãos, ao pé da cruz. Quando a gente se esquece que Deus tem poder, alguém tem que produzir poder. E aí sou eu e você, só que a gente não é poderoso. Mas quando a gente fala, Deus, o Senhor tem poder, o Senhor está comigo. Obrigado por passar essa luta com o Senhor. Vamos enfrentar as lutas confiando no poder de Deus. Queria que a gente chorasse os nossos medos diante dele, se é que você os tem. Queria que a gente dissesse para ele quantas vezes a gente não tem coragem de orar porque tem medo de não ser atendido. Irmãos, Deus, você pode orar. Pode orar. Deus da Bíblia responde. E Ele está aqui para responder a tua oração. Deus não vai deixar você sem resposta, não. Porque Ele é o nosso Deus. E isso não é fazer o Evangelho, do Evangelho uma coisa triunfalista. Não é dizer que tudo vai dar certo. É dizer que Deus tem poder, mesmo quando as coisas estão contrárias. E saber que Ele tem poder nos leva a orar. Então vamos pensar nas nossas adversidades e falar com o nosso Deus.
Senhor, longe de nós pedir para o Senhor ou dar uma ordem para o Senhor de acordo com as urgências da nossa vida, longe de nós isso. Mas com muito temor e gratidão no nosso coração, Senhor, nós estamos diante do Senhor, dizendo ao Senhor que nós precisamos ver o seu poder. Precisamos olhar mais para a palavra e ver o seu poder. Renova nossa mente com o Evangelho, Senhor, para que nós não sejamos entretidos pela estrutura poderosa desse mundo ou pelos sons que estão sendo entoados para os deuses deste mundo, Senhor. Mas que nós tenhamos um culto racional, uma mente e o interior dispostos, formados pelo Espírito e pela palavra, que transforma aquilo que nós não podemos mudar em nós para dizer, eu não vou participar, isso não é para mim. Isso não é para a glória de Deus, Cristo não está aí. É inútil, é fútil, porque Cristo não está aí. Dá-nos essa mente renovada, Deus. Dá-nos essa mente renovada, Senhor. Senhor, dá-nos também uma mente renovada que nos leva a reagir às ameaças com a fé, com o Evangelho. Perdão, Senhor, se nós temos reagido com pecado. Perdão, Senhor, se nós temos arrumado um erro com outro erro. Perdão se nós não confiamos no Evangelho ao ponto de seguir a mansidão, a longanimidade de Jesus, o amor, o perdão, Senhor, a humildade, a graça de Deus. Perdão, Senhor, se os nossos olhos estão cegos para ver a beleza do Evangelho e nós pedimos ao Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos e faze-nos ver as maravilhas da Tua lei, Senhor. Desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Sua lei, meu Deus. Dá-nos a alegria, Senhor Deus, de reagir às ameaças que nós sofremos, Senhor Deus, com o Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, dá-nos a graça, Senhor Deus, de valorizarmos no nosso interior o Evangelho de Jesus. Quebranta o nosso coração, Senhor, e nos dá amor pelo Evangelho, zelo pelo Evangelho, não apenas na confissão, não apenas na defesa do Evangelho, não apenas, ó Deus, na defesa intelectual do Evangelho, mas dá-nos um coração rendido a este Evangelho. Senhor, meu coração, talvez os nossos corações aqui estejam tão enraizados em coisas, em opiniões, que não tem nada a ver com o Evangelho, até por experiências horríveis que passamos dentro das igrejas, ou com coisas que lidamos com os homens. Deus, tira o nosso orgulho, tira a confiança nas nossas próprias opiniões, e acima de tudo nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos a confiar que o Senhor tem poder, e a orar a um Deus que tem poder. Nós temos tantas necessidades, Deus, nós temos tantos problemas, Senhor, nós temos tantas angústias, Deus, nós temos tantas coisas que tem tanto fogo que está nos cercando, Senhor. Tem tanto problema que está nos sobrecarregando, Deus. E nós precisamos olhar para um Deus que é poderoso, e olhar para os deuses deste mundo e dizer, o meu Deus pode me livrar, Ele tem poder para isso. Ó Deus, eu não sei a necessidade dos meus irmãos, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é o nosso pastor. E junto com eles, nós dizemos ao Senhor, nos livra, Deus. Deus Todo-Poderoso, nos livra. Deus Todo-Poderoso, intervém na nossa vida. Deus Todo-Poderoso, devolve a expectativa, uma fé cheia de expectativa no Teu poder. A gente não quer usurpar Teu poder, a gente não Te segue porque o Senhor tem poder, a gente não está aqui atrás de bênçãos, mas o Senhor tem poder para nos abençoar. E se o Senhor não quiser nos abençoar hoje, a gente entende que é melhor, e a gente Te glorifica do mesmo jeito, mas ajuda-nos a perceber que o Senhor é um Deus vivo, verdadeiro e único, e um Deus que abençoa o Seu povo com paz. Dá-nos as Tuas bênçãos, Deus.
Dá-nos as bênçãos que o Senhor deseja nos dar. Dá-nos as tuas bênçãos nos nossos lares, Deus. Dá-nos as tuas bênçãos, Senhor Deus, nos nossos trabalhos. Dá-nos as tuas bênçãos, Senhor Deus, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, nos nossos ministérios, nesta igreja, Deus, que esta igreja prove as bênçãos de um Deus poderoso. Por favor, Deus, dá-nos expectativa no teu poder. Leva-nos a orar, sabendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso. É a nossa oração honesta diante do Senhor nesta noite. É a nossa oração sincera, carregada de um coração que chora diante do Senhor. Pedimos ao Senhor, renova a nossa vida. Aviva o Evangelho dentro de nós e aviva-nos na Tua presença nesta noite. Aviva, Senhor Deus, as nossas convicções no Evangelho nesta noite. E tira o peso e o fardo, Senhor Deus, de servir ao pecado, de se curvar diante do pecado e de temer as trevas, Senhor Deus, mas que nesta noite nós nos lembremos da Tua palavra e até como cantamos, com Ele mora a luz. As trevas se dissipam diante da Tua grandeza e da luz que é Cristo. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.